Desabafo de Bruno Henrique viraliza nas redes, torcedores aí criticam, né, a forma que Gabigol agia com os jogadores, né, tá gerando aí críticas ao Gabriel. Esse relato do Bruno Henrique ao UOL Esporte acabou levando à tona a situação, né, da reta final do Gabigol no Flamengo. Foi uma entrevista que ele deu essa semana para o UOL. E a gente também vai falar novamente sobre a importância do que o Arrascaeta falou a Gold, né, e a Isabelle Costa, a importância do que ele falou, acaba com a vaidade do Flamengo. Arrascaeta sela o fim da vaidade no Flamengo. Essas declarações do Bruno Henrique e do Arrascaeta são importantes demais da gente comentar, porque elas selam o fim da vaidade no Flamengo, onde jogador nenhum está acima da entidade, nenhum está acima do clube. A gente teve também aqui mais situação para trazer para vocês, reforço inesperado no Flamengo, né? Um reforço muito importante para o Flamengo. A gente que estava com problemas sérios aí, tem jogadores também pendurados, a gente vai trazer muita informação para vocês aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega também com informação importante aí sobre a questão do José Botto, né, e a proposta, o projeto que o José Botto tem dentro do Flamengo. São muitas situações aí que a gente tem para trazer para vocês. A gente chega aqui com um oferecimento dos nossos patrocinadores, estão aí no comentário fixado. Tem a Bet Oficial do Mengão, lembrando de jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos, e também a Mais Cabelo, né, sempre aí com vocês, uma avaliação grátis em qualquer lugar do Brasil. Todos os nossos links, o paparazzo.com.br, para você concorrer a prêmios do Paparazzo Rubro Negro, boné oficial do Paparazzo Rubro Negro. Tem também bonés aí da Supercap, mantos do Flamengo, tá? Manto autografado. A gente faz sorteios aí mensais e você, se for o ganhador, vai saber no seu e-mail que você ganhou esse prêmio. A gente vai trazer aqui também, e a gente vai começar falando por isso, da possibilidade de Matheus Gonçalves ser negociado, mas o Flamengo prioriza as negociações de Pablo e Lohan, tá? Então o Flamengo primeiro prefere negociar Pablo e Lohan. O Flamengo não quer, o Felipe Luiz não quer negociar o Matheus Gonçalves. Entende que o jogador deve ser importante aí na sequência aí da temporada. O Flamengo quer segurar, ainda tem 6 dias aí de janela. O Flamengo pretende segurar. E a verdade é que a notícia que saiu é que o Matheus Gonçalves interessa ao Brighton da Inglaterra. A tendência é que o clube inglês envie uma oferta oficial em julho, não é agora, em julho, para tentar tirar o jogador de 19 anos do futebol brasileiro. Pode ser que em julho o Flamengo até aceite vender. O Flamengo não quer perder o Matheus Gonçalves e nenhum jogador que entra nos jogos agora nessa reta final antes do Mundial. O Flamengo entende que não vale a pena se desfazer, vender nenhum jogador agora. Tá? Então, o interesse aí das equipes inglesas, interesse do Brighton aí no Matheus Gonçalves fica realmente para julho. Olha só, em entrevista ao Charla Podcast, o Renato Gaúcho falou sobre a pressão de treinar o Flamengo. Olha o que ele falou. O Flamengo é um clube que você tem que ganhar. Se você não ganhar, você não é bom. O Flamengo hoje é assim. A torcida é muito exigente, é povão, de massa, que lota o Maracanã. Ela quer ganhar. Tem que ganhar goleando e jogando bem. Mas você jogou bem e você goleou. E chegou numa final de Libertadores. Eu sempre elogiei o Renato Gaúcho. Sempre falei que eu gostei muito do trabalho do Renato e que aquela derrota na prorrogação não dizia muito, né? Não dizia muito. Olha, o Flamengo tem 6 jogadores pendurados para as semifinais. Não tira o cartão amarelo, tá? Então, olha só. Cleiton, Guilhermo Varela, o Cleiton que está suspenso, mas Guilhermo Varela, Bruno Henrique, Léo Ortiz, Fabiano e João Alves, tá? Dos mais importantes aí, o Guilhermo Varela, que está jogando adaptado na esquerda por causa da questão do Vinha, que está lesionado, e tem o Alexandro, o Ayrton Lucas, mas tem uma notícia boa para passar para vocês. O Bruno Henrique e o Léo Ortiz, né? Esses aí tem que tomar um cuidado redobrado aí. A gente sabe que o Flamengo não pode dar mole. Mas tem um reforço inesperado chegando.
Desfalque nas últimas 2 rodadas, Ayrton Lucas deve ser a novidade para a partida deste sábado. O lateral estava com dores no joelho esquerdo, segundo o Coluna do Fla, treinou normalmente na sexta-feira e deve retornar à equipe titular. Então, deve voltar hoje o Ayrton Lucas. Surpresa aí, alteração aí na provável escalação, com o Ayrton Lucas voltando a figurar entre os titulares, segundo o Coluna do Fla. Ó, o Atirson, falando de lateral, retornando, o Atirson falou do Felipe Luiz. Assim que ele parou de jogar, a gente se encontrou no aniversário do Zico, de 70 anos. Conversando com o Galinho na roda, o Felipe mencionou que iria fazer a carreira de treinador e falou algumas coisas em off da forma que ele trabalharia. Hoje a gente vê a postura dele conseguindo aplicar tudo o que pensa. A gente fica muito feliz e honrado. Acho que ele vai ser um dos grandes treinadores do país, até mesmo com grande chance de se tornar técnico da seleção. O Flamengo é, sem dúvida, um dos melhores times que vem apresentando a metodologia que o treinador impõe. Felipe Luiz consegue manter a mesma estrutura do ano passado, perdendo pouquíssimos jogadores. Isso facilita o entendimento dos atletas, por ele ter trabalhado o ano passado com eles. Com a carência de um atacante de área, contrataram o Juninho, mas ele está em fase de adaptação. Com a ausência do Pedro, que é esse jogador de área, finalizador, o Felipe acabou utilizando o Bruno Henrique para fazer essa função. E o Bruno Henrique é monstruoso, né? O Bruno Henrique, para mim, é um grande ídolo da torcida do Flamengo. Ele, junto com a Arrascaeta, os dois grandes ídolos que a torcida do Flamengo tem. A gente vai falar já da questão do Arrascaeta, do Bruno Henrique. A gente já passou aqui os pendurados do Flamengo. A gente tem também os confrontos da semifinal, tá? Sendo definidos hoje. Então, o Flamengo já garantiu a classificação, Volta Redonda também acompanha o Flamengo nessa fase eliminatória, já está certo também. Vasco, Fluminense e Botafogo brigam com Maricá, Nova Iguaçu e Madureira pelas outras 2 vagas na semifinal. Os duelos que a gente tem aí que vão definir a semifinal, Flamengo e Maricá hoje, tem ainda também o Boa Vista e Volta Redonda, tem Vasco, Botafogo, Fluminense, Bangu, Sampaio Corrêa, Portuguesa, Nova Iguaçu e Madureira. Tá? Então, jogos aí importantíssimos, destaque aí para Vasco e Botafogo, que podem morrer abraçados, irem para Taça Rio juntos. Fluminense ganhando e eles empatando, vão os 2 para Taça Rio juntos. Ou às vezes nem Taça Rio, dependendo do Botafogo. Olha só, em entrevista à ESPN, o José Botto falou como pretende revolucionar as categorias de base do Flamengo e citou 2 clubes como exemplo. Existe um plano de reestruturação da base, de pensar mais o perfil do jogador do que o resultado na base. Para mim, resultado na base é o que o Benfica fez, que começou a colocar a base no time principal e passou a vender todos por cifras enormes. Há um plano para isso, para sermos mais ativos, especialmente aqui na zona do Rio de Janeiro, de tentar captar os melhores jogadores do Rio e depois um plano de termos talentos detectados de forma precoce, como fazíamos no Shakhtar Donetsk. Olha o plano do José Botto. Ele tem um plano, hein, o José Botto, de ainda fazer o Flamengo ganhar mais dinheiro, ter mais receitas. Falar do Arrascaeta, que deu um exemplo aí em entrevista a Isabelle Costa e ao Gold. Falar do Arrascaeta por quê? Porque ele deu um exemplo de zero vaidade. O que é esse elenco do Flamengo hoje? Eu acredito que o Felipe reúne muitas coisas importantes para um treinador, disse ele. Tem uma mentalidade forte, os objetivos muito claros. O melhor que ele fez antes de ser treinador foi chegar na minha casa e falar comigo que não queria misturar a parte esportiva com a pessoal. Aí eu fui muito claro com ele. Eu falei, filho, o carinho e o respeito que eu tenho por você não vai mudar se um dia eu tenha que ser reserva. Eu sempre vou te respeitar. Então, como ele falou, se você não estiver bem, não vai jogar. Assim que é bom. Estou me preparando para tentar estar dentro de campo com ele. Tá? Então, ele demonstrou que a vaidade é zero. Demonstrou que a vaidade é zero. Isso é muito importante. Que nenhum jogador é mais importante que o grupo. Que nenhum jogador do Flamengo atual vai chegar após ser campeão hoje e vai falar dele, falar que está saindo e tudo mais, igual o Gabigol fez. É uma demonstração que esse grupo do Flamengo está focado no grupo, está focado na união, e não numa peça só, num jogador só está acima do Flamengo. Que o importante é o título, é o time estar bem, e não ele ser titular. Isso é muito importante.
Eu fico muito feliz de ver o Flamengo com jogadores que pensem no clube, no conjunto, no grupo. E aí a gente teve até o Coluna do Fla postando a entrevista que o Bruno Henrique deu para o UOL. E aí o Bruno Henrique falou sobre a questão do relacionamento dele com o Gabigol. Presta atenção nisso aqui, vamos reagir aqui. Até o pessoal lá, o Simon Ledo do Coluna, reagiu também. Vamos ver. O Gabigol foi um grande parceiro seu, né? Não sei se vocês ainda têm contato, queria saber se vocês ainda se falam assim de vez em quando. Como é que foi assim para você perder esse companheiro seu, alguém que você já conhecia e já conversava tão bem dentro do campo? Então, a gente não se fala fora de campo não, mas ele procurou o melhor para ele e seguiu o caminho dele. Essa entrevista do Bruno Henrique deve ter sido uma decepção para quem achava que Gabigol e Bruno Henrique eram muito amigos, né? A verdade é que o antigo centroavante do Flamengo é amigo de si mesmo. É Gabigol Futebol Clube, torce para si mesmo, não pensa em ninguém, né? E ainda assim muita gente fechava os olhos para isso, não queria enxergar. Até o Bruno Henrique, que é um cara, olha, que a gente sabe que é sincero. Esse é o Simon lá do Coluna. Que pensa, humilde, Bruno Henrique não conseguia ser amigo de Gabigol fora de campo. A grande verdade é que o Flamengo se livrou, teve um livramento aí de um peso, que era um peso pro elenco, uma laranja podre, que estragava o ambiente, queria privilégios e ainda por cima não dava resultado mais dentro de campo. Que venham novas fases e novos jogadores que pensem no conjunto e não mais como o Arrasca, só em si mesmo. E como o BH. Como o Arrasca e como o BH, né? A gente vê aí que essa resposta do Bruno Henrique é emblemática. O Simon comentou. Eu entendo aí os comentários, as pessoas realmente ficam decepcionadas de ver. E o Arrascaeta deixou isso claro. O importante é o grupo. Se tiver que ir para o banco, ele vai. O Bruno Henrique também já algumas vezes aceitou não jogar, nunca teve esse problema e é ídolo, né? Bruno Morgado, por que será que eu não fiquei nem um pouquinho surpresa? O Simon Ledo respondeu, só sei que se o BH tá de um lado, eu tô do mesmo. Eu também. Se o BH tá de um lado, eu tô do mesmo. O JGS Castro, JF, Gabigol, grande jogador da história do Fla. Quanto a ser ídolo, tá muito longe. Júnior Guimarães, 28. Lembra do podcast que o Gabigol participou e falou que ficou 2 meses sem falar com o BH? E ele disse que não tinha nada, só simplesmente o BH é distraído e mais na dele. Pronto, agora o BH mandou a real, só falava com ele dentro de campo. Teve gente perguntando se é inteligência artificial. Não, foi entrevista para o UOL. MM Design Manaus, eu particularmente já tinha percebido quem era Gabigol. Fui muito fã dele pelos títulos. O Matheus Shiroshi falou, o próprio Gabigol já falou que era estranho, que até sem se falar com ele durante a concentração, e ele não falou, é coisa do BH, é o jeito dele. Não acho que é do jeito do BH não, cara. Não acho que é do jeito do BH não. O BH é um cara muito do bem, fala com todo mundo. Não tem nada a ver, tá? O Selmo Guitar, máximo respeito ao BH, sempre. Bruno Henrique monstruoso na história do Flamengo. E esse sim, tá na história como ídolo, como um cara que respeitou o manto sagrado e vai respeitar sempre, tá? O Sebastião William de Oliveira, livramento mesmo, em campo e mais ainda, grupo. Treinador M. Fusaro, graças a Deus ele foi embora, a galera tá caindo na real aí. Júnior Barbosa, BH é ídolo, mais do que o Gabigol. Ele e o Arrasca, os dois. O Arrasca já é ídolo só por essa declaração que ele deu hoje. O Tico Souza, 94, contra fatos, não há argumentos. Gabigol foi foda no Flamengo, mas agora já foi e somos Flamengo. O Sagaz Alex mandou, muito bem, assina embaixo Simon Ledo, que é o cara do Coluna do Fla, que falou aí após o vídeo do BH.
É isso, gente. Trazer aqui agora, só para a gente fechar, a provável escalação já com a informação do Coluna que vem aí o Ayrton Lucas no lugar do Varela. Varela que estava muito bem. Olha a arte que top, hein? Que a gente fez com a taça, ó. A arte com a taça já, a Taça Guanabara, sensacional. Jogo às 19 horas, daqui a pouquinho. Globoplay, Premiere e Sport TV. Provável escalação do Flamengo. Matheus Cunha ou Rossi. Acho que ele vai de Matheus Cunha hoje, hein? Wesley, Léo Pereira Ortiz e Ayrton Lucas. Alan. Pulgar vai ser poupado, eu acho. Alan. Everton Araújo. Gerson. Luiz Araújo. Cebolinha e Bruno Henrique. Pode ser. Tá? Provável escalação do Maricá. Dida, Almir, Misael, Sandro, João Vitor. Cleiton, Vinícius Matheus e Valber, Denilson, Jonathan e Hugo Borges. O técnico, meu amigo e ex-assessorado, era assessor de imprensa dele, Reinaldo. Grande Reinaldo aí, Reinaldo Oliveira, ex-atacante do Flamengo. O árbitro é o Yuri Elino Ferreira da Cruz, o VAR, Alexandre Vargas Tavares. Meu provável placar, 4-0 Flamengo, com todo respeito ao meu amigo Reinaldo, mas 4-0 Flamengo. A gente fecha aqui, lembrando vocês que os patrocinadores estão aí no comentário fixado. Agradeço demais aí o carinho, a audiência de vocês. Tamo junto, muito obrigado aí. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!